A ordem que nós vamos seguir hoje aqui, a primeira palestrante será a professora Andréa Zin, que é coordenadora da oftalmologia do IBOL e é pesquisadora da Fiocruz, falando sobre a poluição visual. Depois nós teremos o professor Walter Zin, falando da poluição ambiental, afetando o ar, afetando o mar. O professor emérito da UFRJ, é membro titular das Academias Nacional de Medicina e Brasileira de Ciências. Depois teremos a Riso Miranda, que ainda não entrou, eu acho, ela vai estar falando sobre a poluição da informação, a chamada infoxication, e ela é diretora digital da FSB Comunicação. E, por último, o professor Jair de Carvalho Castro, doutor pela Escola Paulista de Medicina, professor da UFRJ, chefe do setor de otorrino da Santa Casa, da poluição sonora. O evento vai estar sendo comoderado pela Ana Lúcia Azevedo, que ela é jornalista, é escritora, repórter especial das áreas de saúde, meio ambiente e ciências do Globo, né? E já vou deixar aqui a próxima sessão, que vai ser sobre a dieta ideal ela correrá no dia 6 de julho, e nós teremos a professora Manuela Dolinski, professora titular da UF, falando sobre a dieta vegetariana. Depois, defendendo a dieta do Mediterrâneo, a professora Fernanda Matos, doutora, pós-doutora pelo FRJ. Depois nós teremos o professor Haroldo Falcão, nutrólogo do Américas, mestre pela UERJ, falando sobre a dieta low carb. Por fim, o Daniel Xerém, defendendo a dieta do jejum intermitente. Ele foi nutricionista da Confederação Brasileira de Atletismo, é mestre em nutrição pela Unirio e pelo FRJ. O evento vai estar sendo comoderado pela Jaqueline Farred, lá do Procardíaco. Vamos tentar botar a primeira votação, ver se já vai entrar, já são 5 para as 8, com quem está presente aqui. Vamos ver se a votação, se a Letícia vai conseguir colocar. Qual a poluição te afeta mais? E é uma honra estar apresentando aqui a doutora Andréa Zin, que o tema que ela vai falar, as pessoas não estão votando muito, né, poluição visual, mas é porque não percebem que ela é subliminar, né, que ela é o tipo de poluição que fica ali insidiosa, sem que a gente note, que incomoda demais, né, eu imagino que afete demais, ainda mais agora que está todo mundo confinado em casa, que deve estar com tempo de tela e recebendo também estímulos visuais não solicitados, porque não é só na rua, né? Eu acho que quem tem uma vida eletrônica como a nossa também é afetado, né? Então, uma honra aqui introduzir a doutora Andréa. Boa noite, André. Você é a palavra. Boa noite, eu vou compartilhar aqui minha tela. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Estou vendo amigos queridos, Edna, que eu não vejo há muito tempo. Então, nós vamos começar. Já vi que eu estou na lanterninha, né? Não é muito... as pessoas não estão considerando poluição visual ou luminosa como uma poluição que incomode, né? Não tem nenhum conflito de interesse. E eu começo com essa imagem, né? Que é uma imagem bastante familiar a muitos de nós. Então, a gente está aqui pensando, como vocês votaram, luz não é uma fonte de poluição que parece incomodar as pessoas que estão hoje aqui com a gente, né? Eu acho que só 5 votaram em luz. E vamos ver, então, o que eles chamam de luz útil, né? Quer dizer, você usa a luz para iluminar uma determinada, ou o ambiente, ou a rua, mas tem um monte de luz que escapa do que é interessante e que produz poluição. E a gente vai ver como é que isso afeta a nossa saúde, né? Nós que trabalhamos com saúde, eu encontrei muitos artigos, quando o Cláudio me convidou, eu fiquei pensando, a gente trabalha muito, eu trabalho com criança, a gente fala muito de tela, mas eu pensei em algo que era além da tela. É a luz que vem e que está no ambiente nosso, né? Antes da quarentena, a gente está acostumado a sair naqueles ambientes, né? E a gente não se dá conta o quanto tudo isso que a gente usa, esse telefone que não sai de perto da gente, o quanto ele interfere com a nossa saúde. Então, vocês estão vendo aqui que aqui tem um poste iluminando um ambiente, mas tem muita luz, quer dizer, você tem uma zona de brilho, a luz que vai para cima, a luz que reflete na direção do céu, a luz que ilumina outros prédios, tudo isso, na verdade, é poluição
luminosa. Tá? Então, se a gente olha o céu, a gente vê que 80% da população mundial vive no que eles chamam do sky glow. O sky glow é justamente esse brilho que reflete daqui de baixo. É aquela foto de Los Angeles que a gente viu. Tá? Eu estava olhando, em 2001 era 66%. E 99% da população que vive na União Europeia e nos Estados Unidos, aqui, olha, eles vivem, então, nessa faixa que é considerada intolerável do ponto de vista de poluição luminosa pelo International Astronomical Union. Eu, assim, para mim foi... Eu também pensava como vocês, mas eu estou revendo os meus conceitos. Isso aqui são os Estados Unidos, tá? Isso no final dos anos 50 e a evolução da poluição luminosa. Onde vocês estão vendo o laranja, nessas regiões a gente já não consegue, se olhar para o céu, ver a Via Láctea, por exemplo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso perturba, quanto a luz que vem aqui de baixo perturba o que acontece num mundo que a gente acha que é invisível. Então, na verdade, o ritmo das nossas vidas ele é orquestrado por esses padrões diurnos de luz e de escuridão. Tá? E a ruptura desse padrão vai afetar a gente e uma dinâmica ecológica, tudo em volta de todos nós. Pronto. Então, vamos lá. Falando da dinâmica ecológica. Peguei esse quadrinho da internet, super simples, porque reunia tudo aquilo que eu estava querendo resumir para você. Afeta o padrão migratório das aves. Tá? Então, eu moro aqui, nós moramos na Praia do Flamengo, uma das grandes diversões do meu sogro era ficar sentado na janela vendo as aves que migravam, né, aqui na frente. E tem aves que migram à noite. Então, se a gente tiver esse sky glow, isso afeta o padrão migratório de uma série de espécies. Os répteis também têm interferência. Se você tem uma praia iluminada e as tartarugas vão botar lá os ovinhos, elas deixam de botar o ovo naquela praia. A reprodução dos anfíbios, o hábito de determinados mamíferos de buscar alimento à noite, se você tiver uma área iluminada, isso também interfere, e com nós humanos, que interfere na produção de melatonina e reduz, aí entra na minha seara, que eu sou oftalmologista, a sensibilidade do contraste e a nossa capacidade de enxergar. E aí a gente entra, então, eu falei para vocês do ritmo circadiano, aqui tem duas... exemplificando o comprimento de onda de duas fontes luminosas, o que eles chamam do cool white LED e warm white LED, né? E aqui está o espectro visível da luz. Tá? A gente consegue enxergar entre 400 e 780, 380 a 780 nanômetros, tá? Esse é o espectro visível. Quanto mais curto, mais energia. E a luz de diferentes comprimentos de onda, diferentes intensidades e diferentes energias, ela alcança o nosso olho, né? Isso não nos incomoda aparentemente, estimula os nossos fotoreceptores, cones, bastonetes, então quem enxerga e deflagra a via visual, e mesmo para aqueles que não enxergam, através de células ganglionares intrínsecas, os cegos que têm olho, tem ritmo circadiano também, eles também... As células deles reconhecem o claro e escuro, embora eles não consigam dizer. Tá? E a gente sabe que esse ritmo, essa luminosidade e a escuridão vão interferir na produção de melatonina, e a melatonina está relacionada na pineal e ela está relacionada com uma série de fenômenos que acontecem no nosso organismo. Inclusive, a gente começa relacionando a melatonina com o sono. E o que vai quebrar esse nosso ritmo circadiano? Olha só, a primeira coisa que aparece, exposição a um comprimento de onda que é de 400 a 500 nanômetros de luz à noite, que é o comprimento da luz azul. Tá? Não receber luz durante a manhã, o jet lag, que eu fico destruída quando eu viajo, trabalho noturno, eu também eu acho que eu fui fazer oftalmologia porque eu não queria dar plantão à noite, eu sempre fiquei não funciono bem dessa forma, e exposição à luz em horários inadequados. Então, quais são as fontes de luz azul? Já vi que a luz azul dentro daquele espectro visível que perturba o nosso ritmo circadiano. Tá? Então, que é essa luz de comprimento de onda mais curto e de maior energia. Olha aqui, a luz do sol
e o que nos acompanham, assim, quase amigos inseparáveis. A gente larga o marido, mas não larga o celular. Eletrônicos, né? Tablet, celular, computador e as lentes fluorescentes, as luzes fluorescentes e algumas luzes de LED, como a gente estava mostrando. Aqui eu achei super legal porque mostra a emissão das fontes de luz, né, dos diferentes comprimentos de ondas de diferentes telas. Então, aqui é a televisão normal, analógica, a tela de LCD. Aí aqui vem o tablet, o smartphone e a luz de LED. Olha que legal você ser exposto a isso aqui durante a noite. E essa cena, que é uma cena tão comum, né? A gente vai dar sempre aquela última olhadinha antes de dormir, com a luz já quase apagada, na escuridão. E isso é uma coisa que, como oftalmologista pediátrica, me deixa assim completamente, eu tenho urticária, né? Quer dizer, você expor um bebê... hoje eu estou com o Dr. Jaime está aí, né? É um querido pediatra de muitos anos de conhecimento. A gente expor um bebê e uma criança pequena a uma tela é absolutamente criminoso, né? A gente vai estar interferindo, tem trabalhos que mostram na UTI que a criança tem dificuldade de estabelecer o ritmo circadiano, tá? Isso fora os efeitos locais, a nível do olho, com a relação com a miopia. Então, isso aqui, ó, é um X, não, de jeito nenhum, e aqui a gente tem que pensar. E quais são os efeitos, né? A curto e a longo prazo na saúde da gente pela essa quebra de sono, se você não produz a melatonina, se você tem insônia, se você tem seu sono alterado pela exposição à luz azul, eu achei esse quadro que é ótimo. Você vê, você tem dificuldade de concentração, problema de memória, alteração de humor, acidente. Eu recentemente atendi uma médica que, por questões de sono, você teve um acidente de carro. Aumento da pressão arterial, peso, ganho de peso, riscos de doenças cardiovasculares, Cláudio, olha aqui, equilíbrio, libido, risco de diabetes. Aqui não está falando de neoplasia, mas também tem relação com as questões de neoplasia, imunidade. Então, olha só, mamãe, quando mandava dormir, ela tinha razão, né? Sono faz bem para a saúde. E vários trabalhos que eu encontrei relacionando a alteração de sono, o trabalho noturno com câncer de mama, o sono e a sua relação com a cognição, desenvolvimento cognitivo e de crescimento. Na própria retina, tem vários trabalhos mostrando que, claro, tem doenças retinianas que têm alterações retinianas, doença de degeneração macular relacionada à idade, a exposição à luz, ela pode fazer o gatilho para uma doença que seja geneticamente, a luz como um fator epigenético. E esse que eu achei fantástico. Era uma revista de Organizational Behavior and Human Decision Processes. E a falta de sono e unethical conduct. Então, diz o seguinte, que os indivíduos que dormem menos, quer dizer, eu saí da poluição luminosa, que pode levar a gente a dormir menos, e alterações, pode inclusive levar a alterações de comportamento, não apenas alterações da nossa saúde, mas como a gente se relaciona com o próximo. Então, vocês estão vendo que diferentes fontes luminosas, aqui são lâmpadas de xenônio, incandescente, fluorescente. Então, eu já passei a olhar para a minha arquiteta, Cláudio, que é a Raquel Xavier, que falou que é muito amiga de vocês, e disse, olha aqui, isso influencia o trabalho, de como a gente organiza a nossa vida, a nossa casa, o lugar onde a gente vai dormir, né? Para que a gente tenha um sono melhor e tenha uma melhor saúde. E eu me deparei, diante desse teu convite, com uma total, primeiro, desconhecimento meu, do como a poluição luminosa interfere nas nossas vidas. Eu tinha uma visão de oftalmologista muito ligada às telas e o desenvolvimento da miopia, mas eu vi que é uma coisa que, claro, não se compara quando a gente fala de tantas das outras, mas faz a gente pensar. E há muito tempo, você vê, desde 2005, a Inglaterra tem legislação a respeito de iluminação, não apenas de rua, mas como de domicílios, a União Europeia também, e a gente tem muitos trabalhos de dissertação, de mestrado, doutorado,
na área de economia, na área de geofísica, mas eu não encontrei nada na área da saúde, especificamente no nosso país. Então, essa é só uma conversa, e eu te agradeço muito a oportunidade de me debruçar sobre esse assunto bastante interessante. Era isso, obrigada. Sensacional, André, parabéns, excelente apresentação. Eu tenho certeza que quando a gente repetir essa enquete no final aqui, qual a poluição que te afeta mais, a visual vai crescer bastante. Parabéns. Ana Lúcia, quer apresentar o professor Walterzinho, por favor? É uma honra, né? O professor Walterzinho, na verdade, dispensa apresentações, todos aqui conhecem ele, né? E vai falar, né, sobre um tema que a gente acabou de falar da geosmina, né? Água, poluição da água, do ar, né? Que, na verdade, é o que nós somos. A gente respira, né? Aí nem vale, né, professor? Porque é o que a gente respira e a gente não vive sem água, né? Então, super em evidência com ou sem Covid, né? Walter, com você. Bom, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Muito obrigado pelas palavras introdutórias. E vamos lá, então. Que poluição te afeta mais? No meu caso, ambiental, né? E não tem nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que a poluição ambiental ela é multifacetada. Daí a palavra quimera, para representar à esquerda acima, a poluição aquática, isso é o lago Erie, nos Estados Unidos e Canadá. Basicamente, a metade de cima é Canadá e metade de baixo é Estados Unidos. E essa coisinha verde que aparece aí são cianobactérias ou outras algas que proliferam bastante quando a eutrofização da água. Então, embaixo aí está Cleveland. No meio ali tem uma espécie de laguinho. Ali fica Illinois. Então, quem vai para Cleveland depender cardiologia deve estar bebendo um pouco dessa água aí, se não for bem tratado. Bom, à direita é incêndio, queima de material orgânico, produzindo essa fumaceira toda. Embaixo à esquerda, nós temos o sujeito que tem um carro super moderno, mas ele abre a bomba de diesel e enfumaça toda a nossa vida. E à direita é o nascer do sol na China. Tem um glare aí também, uma coisa marrom tampando esse sol, e vejo que a cidade está submersa nessa poluição. O Jair havia falado em números, né? Então, em 2016, houve 4,2 milhões de mortes por poluição outdoor e 3,8 milhões de mortes por poluição indoor. Distribuído de acordo com essas cores aí à direita. A gente pode discutir se tem subnotificação ou não, mas enfim. O total é esse aí, 8 milhões. Em relação às causas, o líder aí são os infartos e causas cardíacas, com 34%, mas temos outros, né? Pulmonar, câncer, etc., com outros valores aí. Bom, à esquerda, nós temos o que se chamam poluentes primários. Então, a plantação, o incêndio, o vulcão, o carro, a fábrica liberam na atmosfera monóxido de carbono, dióxido de enxofre, amônia, substâncias orgânicas voláteis, óxido nítrico, material particulado. Essa coisa toda sobe, reage na atmosfera pela luz do sol, por ventos, enfim, várias interações, e resultam, à direita na figura, os poluentes secundários. Então, o SO2 vai virar trióxido de enxofre, que, por sua vez, vai virar ácido sulfúrico. E a gente vai inspirar ácido sulfúrico, o pulmão vai ser bem corroído. Ou amônio, ou ozônio, ou material particulado, ou óxido nítrico, ou peróxido, e por aí vai, enfim. Então, é bom que a gente saiba que existem os primários e os secundários, que são decorrentes de reações químicas que ocorrem no mundo. E nós vamos para casa e achamos que está tudo muito bem. Não está nada bem. Em cima à esquerda, há substâncias, aldeídos, que são liberados por plásticos, por exemplo. Então, a gente compra um material com cheirinho bom, esse cheirinho bom, às vezes, é um aldeído, que é um poluente. Bactérias e fungos, está à direita na figura. Produtos de limpeza. Se você guarda o carro na garagem junto à sua casa, tem um monóxido de carbono.
E se você tem uma lareira à esquerda, essa lareira pode estar liberando também para o ambiente produtos da queima de combustão de material fóssil ou material orgânico. E, finalmente, mas não desprezível, a poluição por fungos e pelos de animais, as proteínas do bulbo piloso de gatos, por exemplo, elas ficam na sua casa durante 20 anos. Então, o seu gato morre hoje, daqui a 20 anos você continua achando material proteico de gatos. Então, são muitos os poluentes, e a gente não pode esquecer que 3 bilhões de pessoas ainda no mundo cozinham desse jeito aqui. Ou seja, a senhora está cozinhando no fogão de lenha dentro de casa e inspirando essa fumaça, produto da combustão da biomassa, que são esses gravetinhos que estão aí no fogo. Então, essa é parte também da poluição indoor, né? Muito bem. Aí a gente diz assim, ótimo, vamos aqui para a Olimpíada, o Japão deu um monte de dinheiro, vamos limpar o plástico do oceano. Então, existem máquinas fantásticas para uma espécie de rede que passam pela superfície da água e retiram, então, esses plásticos que todos estão vendo aí. Mas agora, será que essa é a principal poluição aquática dos oceanos? Vamos ver essa figura aqui. À direita tem uma barra que começa em 1 lá embaixo, verde, e termina em 1 milhão lá em cima, vermelho. São pedaços de plástico por quilômetro quadrado de área do mar. E vejam também que cada retângulo desse vai limitar o tamanho do plástico. Embaixo à direita são pedaços acima de 200 micrômetros. À esquerda, até 200 micrômetros, 4,76 a 200. Em cima à direita, 1,01 a 4,75. E à esquerda, 0,33 a 1 micrômetro. Então, lá em cima à esquerda, nós estamos falando de nanoplásticos, microplásticos, e vejam a quantidade que tem de pedacinhos micrométricos, nanométricos de plásticos vagando pelos oceanos, principalmente na região tropical ou subtropical. O plástico grande, embaixo à direita, ele não polui tanto. O pequenininho é o mais perigoso. Esse slide aqui só para mostrar aquela faixa azul lá em cima, enorme. Isso aí é isopor. Então, o maior plástico poluente que existe no oceano é isopor, porque ele é facilmente quebrável e pela onda, pelo barco, na hélice do barco e tal, e ele vai poluir o mar, né? Esses Peraí poluentes... que eu não estou sabendo. Oi? Então, esses poluentes vão afundar, eles não ficam só na superfície, aquilo que a gente viu atrás era a superfície, eles vão afundar e serem engolidos por microanimais. Então, a gente tem um filhotinho de peixe à direita, tem um filhote de camarão à esquerda. Essas bolinhas verdes são plásticos dentro do sistema digestivo do filhote de camarão ou do peixe que já está morto, já está um pedaço de filhote de peixe aí. Então, na realidade, há uma ruptura muito grande, muito importante da cadeia alimentar, porque o peixe que vai se alimentar desses peixes menorzinhos, ele vai se alimentar mal, vai ficar sem comida ou então vai engolir plástico. E isso pode se perpetuar até o ponto de que nós estaríamos engolindo plástico que o plâncton lá embaixo engoliu. Então, é uma poluição muito perigosa, a poluição por plásticos. Essa que é visível, que o sujeito vai inaugurar limpeza, etc., etc., não significa quase que nada em termos de poluição marinha. Agora, vamos um pouquinho para ver cianobactérias. Aqui eu aprendi muito com a minha mestra, Sandra Azevedo, que me ensinou muito sobre cianobactérias. O que estão vendo nessa figura é a represa do Funil, no Rio de Janeiro, que vai alimentar o Guandu, lá embaixo. Isso aí foi fotografia feita em novembro de 2014, quando houve uma seca muito grande. Então, as bordas da represa, que estão em marrom, são partes de terra que antes eram água. E o que aparece em verde, como a água se concentrou, são algas e cianobactérias. Então, a gente está com um caldo espesso de poluição biológica. Essa água, como eu disse, vai parar no conjunto do Guandu. E essas microcistinas, produzidas por um tipo de bactérias, de uma dessas cianobactérias, vejam que a unidade é micrograma por quilo de peso. À esquerda, nós temos pulmão, esse trabalho é meu e da Sandra. À direita, nós temos fígado.
Então, se repararem bem, lá em cima está o controle, e à medida que vai aumentando a quantidade de toxina, na faixa de microgramas, tá? Olha como é que o septo alveolar fica espessado, começa a haver colapso, inflamação, filtrado inflamatório. E à direita a gente tem o fígado. Já em TOX 5, tem uma região intensa de necrose. O fígado, como a Sandra me ensinou, é o principal órgão bombardeado por essa microcistina LR. Então, não é só o pulmão que vai fazer mal, vai sofrer, digamos assim, mas vários outros órgãos da nossa economia. E agora vamos para a geosmina, que também é produzida por uma cianobactéria, mas também é produzida por fungo. É o que nós sentimos, o nome está dizendo, né? Geosmina, cheiro da terra. Quando chove, a gente sente aquele cheiro de terra, é esse produto, geosmina, que tem um gosto, odor de terra e é volátil. Embaixo à direita aqui, né, responsáveis por essa publicação da COP, a última pessoa na lista ali é a Sandra Feliciana Oliveira Azevedo, desculpe, Sandra, que é lá do Instituto de Biofísica, como eu falei, é expert em cianobactérias. Então, ela não é tóxica. Ela, na realidade, ela é muito boa porque ela alerta, como já foi dito também, para as alterações de contaminações por outras bactérias, por material particulado, enfim. Ela está dizendo para a gente, olha, cuidado que o rio Gandu está sujo. Mas ela realmente não é tóxica. Então, isso é uma surpresa, porque a geosmina, na realidade, a gente pode tomar sem problema. Mas é o resto que vai junto com ela que é o X. Muito bem, vamos para os motores agora. Então, esse sujeito de cima tem um carro novo, tremendão aí, bonitão, mas olha a quantidade de material particulado que ele está jogando na atmosfera. Então, esse é um problema, a emissão individual. E o problema 2 está à direita embaixo. Isso é Brasil, a nossa frota tem, em média, 16 anos de idade. Então, nós estamos vivendo com carros muito velhos, caminhões muito velhos, que emitem poluição muito grande. Inclusive, o enxofre, o diesel, ele é limitado no mundo todo, mas no Brasil ele é aberto a um certo valor por causa dos caminhões velhos. Então, nós temos uma frota velha e nos carros novos o pessoal acha legal soltar essa fumaceira aí porque tem mais potência no motor. Muito rapidamente, só a coluna da esquerda mostra a fase gasosa do escapamento do carro e a fase direita, o material particulado. Então, quero chamar a atenção que existe a poeira que está saindo daquele motor que vocês viram há pouco, mas existe também um monte de substâncias voláteis. Aí tem benzeno, formaldeído, ácido nítrico, nitroso, óxido de nitrogênio, seja tudo que faz mal, né? São poluentes para dar com pau, digamos assim, até que rimou. Bom, em 2012, houve um grupo de trabalho da OMS que se reuniu na Suíça e que estudou, então, a exaustão dos motores a gasolina e motor a diesel. Nesse grupo de 24 cientistas estava aí o nosso querido Paulo Saldiva. Ele era um dos 24 componentes desse grupo. E, resumidamente, diz o seguinte, que esse grupo de trabalho classificou a exaustão dos motores a diesel como carcinogênica para os seres humanos e a gasolina possivelmente carcinogênica. Isso em 2012, né? Então, já carimbou assim, não use, em outras palavras. E vejam o que a Europa anda fazendo de 1993 para agora. Deve aparecer uma outra Euro 7 daqui a pouco. No eixo Y, eu tenho material particulado e à direita, no eixo X, eu tenho óxidos de nitrogênio. Então, vejam que o cinza mais escuro era 1993. Aí a Europa falou assim, peraí, em 96 eu quero o nível 2. Então, já passamos por retângulo abaixo. E assim, sucessivamente, até o Euro 6, que é de 2013, que é esse azulzinho cá no cantinho. Então, reparem como a Europa e os Estados Unidos acompanham, transformaram esse retângulo enorme, cinza escuro, num retângulozinho azul cá embaixo. Os nossos ônibus do Brasil, eles usam o padrão Euro 5. Só que eles não têm filtros adequados, não usam diesel adequado. Então, na realidade, eles não têm o Euro 5 que dizem que tem. Teriam se tivesse o catalisador certo, se tivesse o diesel certo, etc, etc. Nós ficamos com os motores já ultrapassados na Europa e nos Estados Unidos, tanto para carro quanto para
veículo de tração, veículo de transporte público. Aí a gente pensa assim, vamos ver o de biodiesel. O biodiesel vai ser melhor. Reparem que no eixo X eu tenho a porcentagem de biodiesel que é misturada ao diesel. E no eixo Y eu tenho a alteração das emissões. Então, quanto mais biodiesel eu tenho, menos material particulado, menos monóxido de carbono, menos hidrocarboneto, mais eu tenho mais NOx. Então, a gente corta de um lado, mas ganha do outro. É melhor? Mas não é ideal. Vê essa propaganda numa revista que diz o seguinte: eu te dou 9.000 euros se você me der o seu carro a diesel e eu te dou um híbrido. Você tem um bônus de 9.000 euros, olha, isso não é pouco, não. 9.000 euros nos valores atuais é o preço de um carro pequeno, ou carro médio até. Então, eles estão tentando mudar as coisas. Paris e Londres já proibiram a entrada de carro com motor a diesel e por aí vai. Isso aqui é Itália, tá? 2017. Agora vamos ver o efeito do lockdown, também talvez seja uma coisa interessante. À esquerda é a média dos anos 2015 a 2019, nas datas de 15 de março a 15 de abril. E à direita é 2020, no mesmo período de março de 15 a abril 15. O que é vermelho é ruim, o que é azul é bom. Pronto, vamos botar mais ou menos assim. Essa manchona à esquerda aí é Atlanta, que há em Atlanta uma série de indústrias, além do que Coca-Cola, etc., além do que é um hub enorme da Delta, né? Então, há aí pousos incontáveis de aviões e indústria poluindo. Com o lockdown, a queda do NO2, que é basicamente motor a combustão, é grande. Reparem que fica até azul, e Atlanta ainda tem um pouquinho, mas melhorou muito. Índia, 2016 em cima, 2017, 2018, 2019, 2020. Olha como já mudou no período de 31 de março a 5 de abril. De 16 para 20. E o cantinho embaixo à direita está fazendo a diferença entre a média desses todos e 2020. Então, é a relação, né, de um sobre o outro. Então, ficou tudo azul, digamos assim, lá para cima, para o Nepal, Tibete, Butão, Punjab, lá no alto da Índia, e tem um pouco de poluição aí no centro da Índia. Mas é muito diferente do que o resto dos outros anos, né? São aerossóis, então é material particulado e gotículas em suspensão. Muito bem, então aí nós estamos vendo Veneza, o canal grande serpenteando no meio de Veneza, o canal da Giudecca mais abaixo, essa ilha deitada que está aí, o Lido está à direita, a ponte vai chegando lá para a estação de trem, embaixo nós temos 2019, em cima abril de 2020. Então reparem que a água está menos verde, né? Tem menos algas, não se vê em quase navios. Com cuidado se vê em 2 transatlânticos parados no porto de Veneza, embaixo, à esquerda, lá no fim. E uma série de pontinhos brancos no canal da Giudecca, assim como no canal grande, que são barquinhos. Então, esse monte de pontos aí perto da Praça de São Marco também são pontos de barquinhos, que lá em cima já desapareceram, quase não tem, um ano depois. Enfim, eu vou puxar para o lado da respiração. Essa quimera, então, ela consegue ser morta. E na mitologia grega, o Belerofonte monta o cavalo Pégasus e mata a quimera, usando justamente a arma principal da quimera, que ela jogava bolas de fogo. Ele coloca na ponta da lança dele chumbo, e quando a quimera solta o facho de fogo, ele enfia o chumbo pela esôfago abaixo da quimera, que morre com chumbo derretido, em outras palavras. Isso pode ser visto na Catalunha, no Museu de Arqueologia. Bom, então era isso que eu tinha falado. Muito obrigado. Aí tem o Rio de Janeiro, nascer do sol no verão. Fotografia feita pela Emília, daqui de casa. Obrigado. Até já. Parabéns, Walter. Excelente apresentação. Nós tivemos aqui uma votação, para quem entrou depois, qual a poluição que te afeta mais. Estava empatado aqui, a ambiental com a sonora. O doutor Walter complicou um pouco a situação para o lado do doutor Jair de Castro agora aí. Walter, nós vamos depois, no final das apresentações, você citou tantas vezes a professora Sandra Azevedo, nós vamos pedir a sua colaboração, e você citou o Paulo Silva.
Paulo Saldívar publicou esse ano, no ano passado, 2019, que quem mora em São Paulo e fica 1 hora dentro do carro está aumentando muito o risco de ter um infarto, de ter um AVC. Então, assim, a pessoa acha que a poluição na Europa esse ano matou mais do que o tabagismo. É incrível, né? Então, assim, corroborando as suas palavras aí do que a poluição. Excelente apresentação. Nós agora vamos para a terceira palestrante, que é a Riso Miranda, que vai falar do excesso de informação, a infoxication. Ana Lúcia, quer apresentar a Riso, por favor? A Riso tem uma grande experiência à frente da FSB, né, em diretoria de inovação, né, e de informação digital. E, cara, Riso, eu imagino que você tenha muito a falar agora, porque a gente está passando por um momento de poluição de informação, acho que como nunca antes, né? Junto com a pandemia, veio toda uma onda de poluição de informação, né? A gente assim, há uma busca e também há uma overdose dela. Acho que a gente tem muito a ouvir, que você vai falar agora. Bom, muito obrigada, boa noite. Obrigada, doutor Cláudio. Você sabe que quando eu estou como boa hipocondríaca, que eu sei que tem um monte de médico aqui, eu fico toda feliz no meio, me sentindo super bem. Eu sempre falo isso quando eu vou numa palestra que ele convida. Mas é verdade, muita informação, né? Brutalmente, mas assim, é impressionante, né? Ouvindo já o que eu ouvi dos doutores, eu fico muito impressionada com como o mundo e nós temos uma convivência difícil, né? E eu sou uma alérgica daquele nível absurdo. Então, por exemplo, São Paulo, que o senhor citou, doutor Cláudio, nossa, eu chego em São Paulo e falo, São Paulo me odeia, porque me resseca, é terrível, né? O meio ambiente, assim, essa questão do plástico, os surfistas se mexem muito. Mas falar sobre informação, vou tentar falar pouco, embora eu, naturalmente, pessoalmente, fale bastante. Vou compartilhar. Vamos lá, então. Não é longa, mas tentar passar para vocês uma sensação, tenho certeza absoluta que vocês já passaram por situações que eu vou citar aqui, né? Então, o primeiro impacto que a gente tem quando a gente fala de que está tendo muita informação na nossa vida são as redes sociais, né? As redes sociais, quando você pensa que está cercado de muita informação, você logo imagina, desculpa, lembrei do gancho que ia fazer, ela mostrou o celular, né? Que virou um dos nossos órgãos, né, mais usados, inclusive. Mas a gente pergunta, nossa, será que são mesmo as redes sociais que estão fazendo isso? Não sei se são só elas, mas com esse gráfico, que vocês já devem ter visto em outras versões, dá para entender o volume de informação que acontece em 60 segundos, né? É brutal, e ele passa pelas redes sociais, mas não só, passa, por exemplo, por todas as transações, inclusive supermercado, transações financeiras. A informação não é só aquela que você lê. A informação, inclusive, informativa, né, por assim dizer. A doutora falou sobre informação visual, o doutor falou sobre informação de meio ambiente, mas a informação, ela, às vezes, ela é subliminar, né? Então, você passa na rua, nem quando a gente podia ir para a rua, né? E via outdoor, aqueles painéis, e está consumindo essa informação, seja por luzes, seja por uma palavra que fica, ou então quando a gente é obrigado a fazer um consumo brutal de informação em função do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, porque a gente ganhou um acesso, né? Eu habitualmente falo, e a doutora Cláudia já me ouviu falar isso, e eu repito, porque eu continuo acreditando nisso, que depois do iluminismo, o movimento mais importante na história do homem é a chegada da internet, né? Então, quando os livros estavam presos nas bibliotecas, onde só os monges tinham acesso nos mosteiros, aquilo era um outro mundo. Quando os livros se libertam e a gente tem acesso ao conhecimento, é um mundo que se abriu para a gente e iluminou-se, né? E a gente tem a mesma sensação com o que acontece com
às redes sociais, né? A gente teve um acesso alérgicos, como eu adoraram, né? Agora eu não preciso ir manipular livros de papel e levantar trilhões de poeira, né? Mas, em compensação, a gente consome muita informação nesse volume, né? E aí a gente fala, mas escuta, a gente é obrigado a esse consumo todo? Não, não. A maioria de estudos que você tem, principalmente no ambiente de comunicação digital, que hoje a maioria dos brasileiros acessa, tem mais telefone no Brasil hoje do que escova de dente, né? São escolhas, né? Nós escolhemos e elas não são necessariamente escolhas. O problema é o dimensionamento da escolha, né? Então, quando nós jamais gostaríamos de dar um passo atrás. E outro dia eu estava num webinar sobre cyberpandemia possível. Imagina se nesse momento que nós estamos aqui no Zoom falando, a gente estivesse na pandemia, na quarentena e sem conexão. Os hackers invadissem os sistemas das grandes empresas de transmissão de dados e a gente não conseguisse se comunicar. Quando o Zoom, que tinha 10 milhões de usuários por dia, passou a ter 300 milhões. A TV, a televisão aumentou, que desidratava a óleo de visto, passou a ter 70% a mais de audiência. As redes sociais foram para mais de 70% de consumo. Entre março e abril, se vendeu mais de 24 milhões em mais de 4 milhões de e-commerce. O app da Caixa Econômica, antes do auxílio dos R$600, ele tinha, em média, um uso de em média de 14%. Antes do pagamento do auxílio, porque o auxílio emergencial potencializou isso, ele passou a ser usado por mais de 95% de pessoas. Ou seja, é uma transação, mas que envolve informação, envolve aprendizado, envolve como é que a gente compartilha a tela, precisa aprender esse passo a passo, né? Então, a gente escolhe hoje fazer supermercado em 10 minutos e não em 3 horas, né? Pegando 2 horas e 50 minutos e transformando em tempo não commodity, em tempo de qualidade de vida para a gente, né? Só que às vezes a gente pega e enfia em mais trabalho, né? Mas o fato é que a gente economiza. E aí, se a gente pegar de imposto de renda, transação bancária, se a gente pegar os artigos científicos que todos nós consumimos nas nossas áreas de trabalho, a gente vai ver o quanto a nossa vida tem sim um quê de luz enorme, gigante, mas que nós dimensionamos hoje em escolhas que não nos ajudam hoje. A gente vai ver um pouco isso aqui para frente. Essa inserção na nossa vida, eu só vou falar 3, eu já tinha falado algumas, né? Em negócios, eu já falei como transações bancárias, imposto de renda, supermercado. Em comportamento, o fato de estarmos aqui nos relacionando, mais de 80 pessoas, um network fantástico do Dr. Cláudio Domênico, né? Que trocando ideias, né? Colocando em pauta, normalmente, temas de uma maneira rápida, de você precisaria diante de auditório e de uma logística que você não está precisando nesse momento. Conversando com um antropólogo que participou também de um webinar comigo sobre o retorno, né, pós-Covid, ele falava: a vida virou fluxo, né? A gente não tem mais passado, presente e futuro, a gente tem ontem, hoje e amanhã, porque tem um impacto comportamental muito grande, esse grande filtro que a pandemia está passando nas nossas vidas, né? E educação, porque também o homeschool é um fato. Nós passamos a aprender muito mais. O consumo no YouTube, por exemplo, passou a ser um consumo... Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Passou a ser um consumo diferente. E nesses 3 itens, as empresas tiveram que se reinventar, né? Tiveram que buscar formas não de sobreviver, inclusive no pós, daqui a 3, 4 ondas, não sabe há quanto tempo. Os epidemiologistas, não sei se tem alguém aqui, mas eu trabalho com uma em projetos, a doutora Adélia Marçal, ela fala: olha, esse cara veio para ficar.
Então, ele está aqui e daqui ele não sai. Nós teremos que aprender a conviver com ele, né? Então, como é que nós vamos conviver com esse cara lá na frente? Isso mexe no nosso modelo de negócio, nosso comportamento, educação, mexe no nosso consumo de informação, de como é que eu vou fazer com o meu negócio agora. Não é para ele sobreviver pós-Covid. Às vezes é para ele ter que ressuscitar, para que a gente possa perceber qual que é a importância que a gente tem que dar para isso. E a gente quer tudo, né? Por natureza, a gente quer tudo, quer todo o melhor, né? E isso mexe um pouco nessa equação de quanto que a gente consome para o bem, consome para o mal, mas consome em cima, certamente, na maioria das vezes, em cima de escolhas, né? Mas muito, muito, muito mais do que ter tudo, né? Tudo que a gente gostaria de acessar, de ler, de ter uma certificação, fazer o MIT online, Harvard tem curso, todo mundo hoje tem informação. Se você quiser saber hoje como tirar uma mancha de azeite de um casaco de couro, você sabe isso em menos de 1 minuto, né? Porque você vai lá no YouTube e você consegue ver isso muito rapidamente. Então, é claro que essas escolhas trazem para a gente um preço, né? E esse preço, ele tem esses nomes que os senhores já devem ter ouvido falar muito, né? Então, homofobia, síndrome do toque fantasma, náusea digital, depressão do Facebook, vícios em jogo online, efeito Google. Não está aqui um, aliás, que eu gosto muito, foi a primeira palestra que eu fiz lá na Clínica São Vicente, o Dr. Cláudio, há alguns anos, me chamou, e eu lembro de ter falado do Dr. Google, né? Naquele momento, sei lá, faz mais de 7 anos, eu acho isso. E eu lembro de ter dito, e isso permanece real. Você recebe o seu exame, ou você tem algum sintoma, você vai no Dr. Google, né? E é um problema, porque a gente tem um volume de informação tóxica, que são as fake news, de altíssimo impacto na nossa vida hoje, né? Então, hoje nós temos um grande iluminismo digital acontecendo, é uma galinha de ovos espetacular, e tem um negócio chamado fake news que ameaça, né, a nossa saudabilidade, a nossa saúde, né, porque nós impactamos gente achando que determinados remédios hoje funcionam contra a Covid. A gente atende o Ministério da Saúde na minha empresa. 85% de todas as perguntas que chegam nas redes sociais e no site do Ministério da Saúde são fake news, são sobre remédios, procedimentos que você deve ter para combater fake news, combater a Covid-19, e são fake news. Então, isso envolve vida, né? Uma informação que envolve vida. E a gente não está mais no tempo que, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou do interior da Amazônia, eu perguntava para minha mãe, mãe, se eu comer banana com açaí, eu morro? Ela falava, não. Então, assim, é claro que eu nunca ia morrer, porque a minha mãe disse que eu nunca ia morrer comendo aquilo. E se eu dissesse o contrário, ela também diria, você vai morrer se comer. E eu não comia nem a pau, desculpa a expressão, porque realmente eu ficava convicta de que aquilo faria mal, né? Mas o fato é que tem, e aí vou abrir até um parêntese, existe uma pesquisa feita, a última foi feita há 1 ano e meio, 2 anos, pelo Instituto Ipsos, que é um estudo de pesquisa da Grã-Bretanha, que fala que o brasileiro é o 5º país, nós já fomos o primeiro. Nessa pesquisa, em 2016, nós fomos o primeiro. Há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, ainda não saiu outra, nós somos o 5º país que tem maior distorção entre a realidade e o que pensa. Por isso, nós acreditamos muito em fake news. Porque nós temos uma grande distorção. Foram 40 itens pesquisados, onde se perguntaram coisas para as pessoas em mais de 40 países, e nós somos o 5º país mais desconectado da realidade. E emitimos, com certeza, uma informação equivocada. Só que essa informação hoje, quando ela chega nas redes sociais, ela vai para o que eu chamo de vice de Deus, que é o Google. Um cara que indexa petabytes de informação por dia. Ou seja, não existe verbo a pagar para o ambiente de comunicação digital, que é o ambiente que prevalece hoje na nossa vida e em todos os aspectos da nossa vida.
Então, ao indexar hoje notícias falsas, nós somos expostos a esse volume tóxico de informação. Por isso, a gente tem que voltar para aquele slide que está lá na frente, que a gente precisa aprender a fazer as escolhas, a não se deixar consumir por essa informação gigantesca que conduz narrativas, conduz decisões estratégicas. A gente sabe que conduz o país para lugares que não são saudáveis, né? Bom, certamente vocês já ouviram falar de FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que já se fala dele desde 2000, né? Quando especialistas começaram a pesquisar por que as pessoas tinham medo de que outras pessoas tivessem boas experiências que elas não teriam. Esse correr atrás de algo que o outro pode conseguir antes de você, ou você conseguir depois, é uma das piores sensações e um dos grandes movimentos que provocam a overdose de informação que a gente não precisa, né? Mas a gente, por ganância intelectual, até de boa qualidade, se é que ganância pode ser considerada uma palavra de boa qualidade, né? Ela tem uma conotação negativa, mas essa atitude de buscar o conhecimento, de buscar a informação, ela nos leva num limite que a gente não consegue equilibrar a balança, provocando essa busca desenfreada, né? Que inclusive, quando a gente fala de redes sociais, tem um vilão, né? Esse vilão hoje é essa rede queridinha aqui, chamada Instagram. Numa recente pesquisa da Royal Society for Public Health, eles identificaram que olharam todas as redes, né? Mas alguns dos sintomas do caráter viciante do FOMO no Instagram é ansiedade, depressão, má qualidade do sono, insatisfação com o próprio corpo. Agora, você imagina, a doutora falou sobre luz e mostrou aquele gráfico de quantas doenças e distúrbios a gente pode ter em função disso. E aí se soma com o que o doutor mostrou sobre o meio ambiente, sobre o que eu estou mostrando, a gente vai falando, nossa, cadê a minha bolha, né? Cadê a minha bolha? Porque todas essas coisas acabam provocando isso que a gente está vendo aqui. E a informação não está fora desse espectro, tá? Então, qual que é a saída para jogar esse jogo? Porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, queremos continuar vivos, queremos continuar com saúde e queremos continuar consumindo informação, né? Informação, porque isso nos dá prazer. Se for entretenimento, se você tiver prazer com entretenimento, só que nós temos prazer em várias escalas, em várias dimensões da informação, né? Como ler um livro, ver um filme, compartilhar um artigo, estar aqui, né? Podendo ver essa conversa com as pessoas, trocando ideia e compartilhando, né? Então, de novo, a gente volta para a questão das escolhas, que são tão difíceis hoje, né? Porque tem muito fator não controlável, e a gente acabou de ver duas excelentes exposições sobre isso, e as controláveis que estão na nossa mão, que não são tantas, elas precisam ser usadas, já que tantas a gente não consegue, né? A exigência dos nossos trabalhos, a exigência da nossa profissão, esse medo de não estar consumindo de forma ideal, né? Mas o que eu controlo? Está dentro da minha escolha ainda como eu posso respirar, qual que é o limite das horas do dia que eu posso consumir e devo consumir informação, o quanto eu deixo meu filho, como a doutora mostrou, na frente de um device desse, emitindo uma luz tão danosa, né? O quanto eu efetivamente digo não para um filho, para alguém que, olha, você não vai usar o tablet, ou vai usar de hora a hora, ou o PlayStation, né? Onde você consome o outro tipo de informação que interfere na sua formação, né? Que interfere na formação sobre violência, por exemplo, sobre isolamento e tantas outras coisas, né, que a gente poderia fazer.
mas escolhas no mundo hoje, elas são obrigatórias. E quando a gente fala de informação, elas definem saúde, elas definem de que lado você está, elas definem se você defende o meio ambiente, elas definem o seu caráter político, eles definem a sua ética, eles definem a sua reputação, né? E no final das contas definem sua vida, porque se você se submete menos a essa pressão constante por absorção de informação, o que você vai fazer? Mas assim, de fato, tornou-se imperativo e obrigatório que você pare e faça uma escolha de bom senso em cima do seu consumo de informação, né? E buscar o que a gente fala sempre, que é o que faz mais sentido para tudo, né? Histórias inspiradoras. A melhor informação é a que te inspira, e ela não é a de maior volume. Você pode e deve obrigatoriamente fazer escolha em cima disso, porque é o que vai mudar a sua vida. O que não muda, né? O que não muda nesse cenário todo que a gente viu, né? A paixão que nos movimenta, né? É assim que a gente se mexe, é assim que a humanidade evolui, por curiosidade e por paixão em ter curiosidade e o que a gente espera, inclusive, que aconteça rápido em relação à vacina para a Covid-19, né? Que a gente espera rápido que aconteça para a consciência das pessoas que estão nas ruas sem se proteger ou sem os mínimos procedimentos de higiene. Mas, assim, a paixão, isso não muda, assim como a reputação não muda, assim como as suas escolhas, elas podem ser pressionadas, elas podem ser diminuídas, mas você tem ali um mínimo espaço de consumo. Então, não é porque você tem esse computador, não é porque você tem isso, que ele precisa comandar, né? A gente tem que aprender a liderar o nosso consumo informacional. E a gente, muitas vezes, não tem condição de fazer isso sozinho. A gente precisa de ajuda médica, precisa de terapia, sim. Precisa de ajuda como qualquer outro tipo de síndrome, né, que nos ataca, tanto no ponto de vista psicológico quanto no físico, né? Então, essa era um pouco das informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter contribuído e estou disponível para a gente trocar e, de novo, agradecer a qualidade dessa plateia aí espetacular que vocês são. Excelente apresentação, Riso, muito obrigado. A Riso me mandou recentemente uns artigos mostrando que o Brasil é o terceiro país do mundo no consumo, na utilização dessas redes sociais, atrás da Tailândia e Filipinas, se eu não me engano. É só para lembrar, o professor Antônio Egídio Nardi tem um livro sobre o assunto chamado Nomofobia, essa dependência das redes sociais, e a nossa colega endocrinologista Isabela Bussardi sugere aqui uma dieta da informação. Muito bom, Isabela. Vamos agora para o nosso último palestrante, o professor Jair de Castro, que será apresentado pela Ana Lúcia Azevedo. Ana Lúcia. O doutor Jair de Carvalho Castro, né, o chefe do otorrino da Santa Casa, ele já começou com uma provocação, né, falando da poluição sonora na Lagoa das Motos, né? E a poluição sonora, eu acho que ela se tornou mais perceptível agora, que está todo mundo confinado em casa, então o barulho toca mais, porque quando a gente está no nosso dia a dia, nas ruas cheias, né, é tanto barulho que talvez a gente seja bombardeado por isso e não se dê tanto conta, né, de quantas motos, certamente essas motos já estavam passando na lagoa antes da pandemia, só que as pessoas nem notavam. Então, doutor Jair, vai ser um prazer ouvir o que o senhor já fez um grande lobby antes para todo mundo votar na poluição sonora. Vai ser um prazer ouvi-lo. Jair, boa noite. Tá, boa noite a todos. É um prazer estar presente com pessoas tão importantes, tão inteligentes, tão interessantes, fazendo apresentações marcantes do ponto de vista da poluição. Cumprimentar primeiro a doutora Andréa Zin, que nós somos parceiros, né? Otorrino e oftalmo são departamentos, são especialidades que fazem parte do mesmo departamento. Estamos juntos sempre, a visão e a audição. A jornalista Ana Lúcia, minha conhecida de longa data. A Riso, que eu não a conhecia, fiquei conhecendo agora, sou amigo do Chiquinho, mas agora vou ficar seu amigo também, Chiquinho, meu amigo.
E cumprimentar o professor Walterzinho, que talvez tenha sido pioneiro em fazer estudos profundos e com seriedade acadêmica aqui em nosso meio. Então, nós vamos falar agora sobre a poluição sonora. Nós temos inúmeros trabalhos aqui, nós procuramos colocar alguns trabalhos e contar um pouco da história. Nós começamos aqui por um trabalho italiano, porque a Itália, do tempo das pessoas que trabalhavam com bronze, que tinham carroças andando para todo lado com ferro, foram proibidos de circular à noite, e essas pessoas começaram a ficar com perda de audição, esses trabalhadores de bronze, precocemente, assim como moradores próximo a uma grande cachoeira enorme no Nilo começaram a ficar surdos. Então, são os primeiros sinais de que a exposição ao ruído ele pode ser bastante prejudicial. E do ponto de vista de exposição ao ruído, nós temos duas apresentações assim importantes a fazer. Um é quem tem que se expor ao ruído em decorrência do trabalho, que a gente chama da perda auditiva induzida pelo ruído nos trabalhadores. São pessoas que trabalham na indústria naval, na metalurgia, que trabalham na rua, que trabalham em serralheria, que trabalham em lugares de muito ruído. Essas pessoas têm uma chance muito grande de perder a sua audição de uma maneira irreversível e vai ter que precisar de suporte depois. E tem um outro tipo de público que é o que que é exposto ao ruído intenso por muito tempo, que são as pessoas que usam os fones de ouvido de alta qualidade técnica, e essas pessoas de todas as idades, especialmente os adolescentes, usam horas e horas e horas, e nós temos histórias lá no Santa Casa, no Fundão, na minha clínica, de jovens que dormem com o som ligado alto durante horas. Ele fica exposto a mais de 12 horas a som acima de 90 dB, que é altamente prejudicial. E uma coisa que acontece com esses pacientes é que eles não vão percebendo a perda porque ela é lenta, ela é insidiosa. Então, nós temos, em termos de poluição sonora, nós vamos ter 3 problemas que pode acontecer. O mais que chama atenção é o trauma acústico. É aquele paciente que é exposto a um grande ruído, e esse ruído ele provoca uma destruição total da audição uni ou bilateral e de caráter irreversível, e pode destruir, inclusive, a estrutura anatômica do ouvido, destruindo a membrana timpânica, cadeia circular e estruturas do ouvido interno. E um outro problema que nós vamos falar aqui de poluição sonora que está acontecendo são as pessoas que vão envelhecendo, que no passado começavam a ter problemas de audição aos 65, 70, 75 anos, e, infelizmente, essas pessoas estão tendo uma antecipação da sua perda auditiva, precisando de um suporte de tratamento para poder ter uma vida social normal. A audição é o que mantém, é o sentido que mantém o ser humano em contato com as outras pessoas. Todos os sentidos são importantes, mas a audição tem essa característica do ponto de vista social. Agora, na epidemia do Covid, muitos perderam o olfato. Então, essas pessoas, durante esse período, felizmente o olfato voltou para a maioria dos pacientes, que perdeu o olfato, sofreram muito com a perda do olfato, que a pessoa nem dava muito valor a esse sentido, que é uma coisa natural. E nós vamos concentrar um pouco na perda auditiva induzida pelo ruído, que são essas pessoas que trabalham e que são esses jovens que usam os fones de ouvido por muito, muito tempo, e mesmo pessoas em academia que já têm um barulho grande, ele põe esses fones numa intensidade muito alta. Hoje já há uma compreensão das indústrias que produzem
os fones de ouvido de não ter um volume demasiadamente exagerado que possa comprometer a audição do paciente. A perda auditiva geralmente é bilateral e a progressão cessa, mas ela não retorna. Aqui, só para que a gente possa lembrar como é que funciona o ouvido, nós temos o pavilhão auricular e a energia mecânica vem até essa região aqui no fundo e aqui a membrana timpânica. Ela põe em vibração esse sistema, que é o sistema da membrana timpânica, do martelo, da bigorna e do estribo. Isso tudo é para fazer uma amplificação sonora, que nós estamos no ambiente aéreo e todo o processo assim, requintado da audição vai ocorrer aqui na cóclea, onde a energia é transformada num potencial elétrico e esse potencial elétrico vai ser carreado pelo nervo auditivo até o cérebro, onde a gente realmente vai entender o que está acontecendo. E aqui nós separamos essa parte importante, que é a parte que vai ser danificada, que é o ouvido interno, a orelha interna. Esse aqui é o caracol, a cóclea, onde nós temos as estruturas das células ciliadas, são as células que vão fazer a transformação da energia mecânica em potencial elétrico, e aqui ao lado nós temos o labirinto. Então, nós temos uma unidade única no ouvido interno, que tem duas funções, a função do equilíbrio e a função da audição. Por isso que muitos pacientes que têm perda de audição têm alteração do equilíbrio e tem um terceiro comprometimento, que é o zumbido, que muitas vezes é extremamente desagradável e talvez é mais desconfortável do que a própria surdez. E o que ocorre com a exposição a ruídos intensos, de maneira súbita ou de maneira longa e insidiosa, na perda auditiva induzida pelo ruído, pelo uso dos fones ou pelo trabalho, são a perda dessas células ciliadas externas e internas, onde elas são destruídas. Então, áreas de frequências são perdidas. Então, essas áreas de frequência geralmente são para sons agudos. Isso vai atrapalhar muito a vida da pessoa, ela vai deixar de compreender as palavras e vai muitas vezes ter o zumbido. E aqui é só para lembrar um exame, que é o exame padrão para a definição da perda auditiva, que é a audiometria, e a audiometria está em torno de 10 a 20 decibéis. Então, uma audiometria nesse nível aqui é normal. E conforme essa perda vai caindo, vai uma perda auditiva leve, moderada, até acentuada. E como isso, nós já falamos, é feito de uma maneira insidiosa, a pessoa não percebe muito. Então, vai ter um exemplo típico de uma pessoa exposta a ruído intenso, é esse paciente que tem audição normal aqui, em torno de 4 a 6 mil Hz, ele tem uma perda bastante profunda e vai ser difícil, vai ser impossível recuperar e ele vai ter que ter algum tipo de suporte, provavelmente o uso de aparelho. E aqui é aqueles pacientes que nós falamos de presbiacusia, que estão antecipando a sua perda auditiva em decorrência da perda de audição. E aqui só para a gente ter uma noção da exposição de sons que nós vivemos. Então, um veículo normal, ele produz mais ou menos 70 dB. Um caminhão leve 80 dB, um caminhão maior 80 decibel, um martelo pneumático que a gente vê na rua quase 100%. E aqui tem uma outra informação que infelizmente é ruim também para a audição, que além da exposição intensa, a vibração sonora, a vibração mecânica e a pressão sonora no ouvido faz com que o ouvido sofra muito mais. E um avião chega a 120 dB e acima de 120 dB a audição já começa a provocar dor no paciente. Então, a história do paciente é importante, você tem que saber o tempo de duração, o tipo de exposição ao ruído que ele teve, a intensidade da perda auditiva feita através da audiometria, procurar saber de onde veio, se tem sintomas associados, porque, infelizmente,
Os pacientes que têm perda auditiva, eles têm problema do aparelho digestivo, problemas do aparelho circulatório, eles dormem mal, eles têm uma qualidade de vida bastante dificuldade, com bastante dificuldade, semelhante à exposição intensa à luminosidade, como a professora Andréa Zin falou. Ele tem que passar por um exame otorrinolaringológico, fazer um exame de audição e prestar atenção que o pavilhão auricular não aguenta essa audição de alta intensidade. O trabalho para isso é a educação, é a orientação, é a informação. Na indústria, no comércio e nos lugares onde tem trabalhadores expostos, a legislação é bastante específica. No começo, teve dificuldade dos operários, dos funcionários, das pessoas expostas a usar os equipamentos de proteção individual, e hoje já há um consenso de todo mundo, tanto do patrão quanto do empregado, que isso é fundamental para a proteção do ouvido. Então, nós temos que ter orientação, informação, diagnóstico precoce e o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Então, isso é importantíssimo. E, em relação às pessoas que usam o aparelho, se você chegar perto de uma pessoa que está com fone a 1 metro ou 2 metros, se você estiver ouvindo a música que ele está ouvindo, provavelmente essa música estará acima do volume adequado. O tratamento, se for um trauma sonoro, a gente pode tentar reverter o ouvido, ter uma certa plasticidade, um evento agudo, você pode tratar medicamentosamente, mas esses pacientes vão ter que usar aparelhos de audição para melhorar a qualidade auditiva, e esses aparelhos de audição muitas vezes são associados com um gerador de som que pode melhorar a sensação de zumbido que esses pacientes têm. O zumbido, às vezes, é extremamente desagradável, tira a concentração da pessoa e impede de dormir. E quando a perda de audição é total, há a revolução do século XXI, que é o implante coclear. O implante coclear é um dispositivo que é implantado na cóclea, e através desse dispositivo, que fica um aparelho externo e outro dentro do ouvido, você pode restabelecer a audição. Desde uma criança que nasceu sem nenhuma audição, todas as crianças no Brasil têm que passar pela triagem auditiva neonatal, e se ele tiver perda de audição, ele deve ser operado até os 24 meses de idade para ter recuperação da idade. O Sistema Único de Saúde tem um sistema interessante para o atendimento dessas crianças, e a partir dos 48 meses a chance de recuperação é bastante pequena. E esses aparelhos, eles melhoraram muito da sua qualidade e podem ajudar os nossos pacientes. Então, a educação, a informação, o ambiente de trabalho, o ambiente da escola. A escola, as salas de aulas, por vezes, são muito barulhentas, atrapalha a concentração, ruídos de fora, ruído externo, ruído da atividade de uma aula de ginástica na mesma escola pode tumultuar muito e perder a qualidade educacional. Então, a perda auditiva é um fator extremamente prejudicial à qualidade de vida do paciente e como toda poluição, é extremamente danosa. Então, a poluição sonora pode trazer dificuldades muito grandes para a pessoa, e não só para a pessoa, porque isso aí, com as pessoas que convivem com deficiente auditivo, têm muita dificuldade. Então, o paciente com deficiência auditiva, ele vai se retirando do ambiente, vai se isolando, vai ficando sozinho, e, por outro lado, as pessoas também evitam a conversa porque é difícil. Então, fica uma conversa de sim ou não. Ah, gostou? Está bom, vamos jantar, isso, aquilo, é só sim ou não. É impossível manter um diálogo. Então, em termos de cognição e de sociabilidade
e de depressão, a perda auditiva tem um fator extremamente importante e sério e compete a gente sempre falar sobre a proteção para a exposição aos ruídos intensos, porque ninguém aguenta ruído muito grande, nem um macaco na selva, quando começa a ter muita gritaria, ele coloca os dedos nos ouvidos para se proteger. Então, eu queria agradecer ao Cláudio Domênico mais uma vez por ter feito uma noite muito agradável, de bastante aprendizado, e estou aqui à disposição, se tiver alguma pergunta. Parabéns, Jair. Excelente apresentação. Ana Lúcia, quer encerrar, por favor? Primeiro quero te agradecer, Cláudio, pelo convite para estar aqui com todas as pessoas incríveis, né? Todas as palestras foram maravilhosas apresentações, né? E ainda ver a querida professora Sandra, né? E é com ela, assim, a deixa dela que eu vou me despedir de vocês e dizer exatamente isso. Todas essas poluições estão conectadas, né? A gente esquece que o meio ambiente é tudo que não somos nós, e até de repente, incluindo o ambiente uterino. Então, assim, está tudo conectado. Eu tenho coberto desastres e poluições variadas nos últimos 30 anos, e a lição que eu tirei deles é essa, né? Todos, inclusive a Covid, né? Como doença, ela traz lições sobre isso, né? Aí, no caso, a poluição de informação. E eu deixo aí a pergunta para vocês se a retomada das atividades, a Covid, ela ajudou a despoluir um pouco, o professor Walter mostrou, fez muito bacana da apresentação dele, mas a dúvida é, voltando às atividades, se por outro lado também a gente vai ter os particulados do inverno e o vírus talvez se agregue neles, e por outro lado a poluição deixa as nossas vias respiratórias irritadas, então se mais uma vez, além da poluição de informação, aí agora a gente vai ter uma outra poluição. Mas eu agradeço a todos, agradeço ao Cláudio mais uma vez o convite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos, foi um evento maravilhoso. Eu vou terminar deixando aí para vocês o convite da próxima reunião, que será no dia 6 de julho, segunda-feira. A dieta ideal é a vegetariana, a mediterrânea, a low carb, a do jejum intermitente. Vai ter uma votação também. Boa noite a todos e, mais uma vez, obrigado. Foi ótimo.